Bom dia. Vão desculpando a voz aí da pessoa, Bom dia. mas bom dia, feliz sábado, sejam bem-vindos. Estamos hoje num momento de muita reflexão. Esse sábado é mais um sábado que não seja apenas mais um, na verdade, melhor dizendo, mas que seja um sábado de muita reflexão. E como diz o título aí do capítulo 17, Jeremias reprova Israel. Aí a gente vai orar agora, eu vou falar só um pouquinho da introdução de Jeremias, para a gente entender mais profundamente a mensagem que vamos ouvir hoje, uma mensagem de advertência e de amor do Eterno para cada um de nós, tá? Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, Criador, mantenedor, soberano do universo. Estamos nesse momento te agradecendo por mais essa oportunidade de arrependimento, oportunidade de aprender a tua palavra, de entender o teu caráter, oportunidade de arrependimento de fato, onde devemos, ou melhor, onde já entendemos que devemos nos arrepender, abandonar o pecado para assim alcançarmos a misericórdia. Nós te agradecemos porque diariamente estamos tendo nossos olhos abertos, estamos entendendo o que aconteceu no passado, tirando lições para os nossos dias, e tudo isso como um preparo. Te agradecemos por alcançarmos mais essa semana, este sábado, e principalmente pelas bênçãos e livramentos visíveis e invisíveis. Nós sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, e essa luta o Senhor tem vencido por nós, por isso estamos aqui. Desculpa, desculpa. Estamos aqui também. Hoje vamos ouvir uma parte de, de, um, de um livro que cremos é o testemunho de Jesus para nos alertar. Muito forte e necessário diante dos dias em que estamos vivendo. Fala conosco, abre nossos olhos, não deixa que nada venha nos distrair e nos tirar desse momento de examinar, de refletir o que realmente é necessário. Tudo isso é preparo, preparo para os dias finais, que não serão dias fáceis, serão dias solitários, serão dias de injúria, de abandono, dias difíceis, mas sabemos que verdadeiramente só nunca estaremos, porque teu filho deixou bem claro que estarás conosco até o fim, e nós acreditamos nisso. Portanto, Pai, gratidão por tudo. Abre nossos olhos nesse momento, para que possamos entender a mensagem. Abre nossos olhos para que não sejamos enganados, para que, a despeito de todas as coisas, possamos entender que sempre que o Senhor levantou profeta, era para advertir o seu povo e para dar mais uma oportunidade de arrependimento. E é assim que nós queremos entender e já entendemos o que queremos viver. Um momento de arrependimento, um momento de juízo, um momento de voltar às veredas antigas e reformar nossa vida como um todo, inclusive na adoração. Fala conosco, por favor. Visita cada um aqui presente, cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas. Cuida de nós no teu santo dia. Obrigada por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Então, antes, como eu falei, sejam bem-vindos novamente. Eu queria falar sobre Jeremias, que o título é Jeremias reprova Israel. Só que a gente tem que entender que, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós e muitos outros, quando esse profeta fala ou
falou no passado e fala para nós hoje, porque a palavra de Deus é viva, ele é a boca de Deus. E isso, quem tiver a Bíblia aí, por favor, antes da gente ir para o capítulo, a gente só vai ler aqui os 2 versículos rapidinho. Abre aí no livro de Jeremias. Jeremias, só para a gente reforçar isso que eu falei, que a gente não tem que falar por nós mesmos, né? A Bíblia ela tem que se explicar. Vamos lá, Jeremias, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: Observa, eu tenho colocado minhas palavras em sua boca. Então aqui a gente já vê claramente que o que Jeremias falou, as advertências, o que a gente vai ler aqui, foi exatamente não por vontade própria. Mas por quê? Porque o Eterno colocou palavras na boca dele. E a gente percebe, se for ler aí rapidinho, a gente vai ver que todo o livro de Jeremias foi exatamente uma advertência. Olha, capítulo 2, que está com a Bíblia aí aberta. Deus pede a Israel para arrepender-se. Aí vem capítulo 3, a infidelidade de Israel. Aí dentro do capítulo 3 tem o subtítulo, Deus convida ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Judá ameaçado de invasão. Aí vem a dor de uma nação condenada. Olha isso. Então a gente percebe que todo tempo é advertência. Ó, capítulo 7 de Jeremias, falsa confiança no templo. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo, capítulo 7, verso 4, eu estou lendo. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes, entende? E aqui no comentário, que eu não podia deixar faltar, diz assim, ó, não é o local que santifica o adorador, mas o adorador que santifica o local. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com o céu. Observa. Religião não é limitar-se às formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é primordial nascermos do Divino Espírito. Então, vou parar por aqui, senão a gente vai pegar muito tempo aí, mas vale a pena vocês meditarem, né? Aí, ó, o tempo todo, tá? Jeremias ficou triste, e aí o Senhor fala sobre falsos profetas, sobre a falsa segurança no tempo, e por aí vai. Então, foi só para a gente entender que tudo que a gente vai ouvir aqui de repreensão foi a boca do Senhor falando para o seu povo. Outra coisa que não podemos esquecer. O profeta era levantado primeiro, principalmente para falar para o seu povo. E eu gosto de lembrar que a gente sempre, né, se coloca ou aprendeu que nós temos uma missão, que foi de 22 de outubro de 1844, uma missão especial que Israel do passado negou. Por quê? Porque vivia em rebeldia, teimosia, em desobediência, né, em murmuração. Aí agora nós fomos levantados com essa missão. Eu acredito assim, só que hoje está fora da realidade. Então, por isso que, como Israel moderno ou espiritual, nós temos que também, principalmente, aceitar as advertências, por quê? Porque é um chamado ao arrependimento enquanto há tempo, tá? Então, vamos acompanhar agora. Quem pegou aí o PDF, ou quem quiser só ouvir mesmo, vamos comentando, tá? Porque realmente esse capítulo me deixou assim impactado. Vamos lá, então.
Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 17. Jeremias reprova Israel. O Senhor deu a Jeremias uma mensagem de reprovação para levar a seu povo, acusando-o pela contínua rejeição do conselho de Deus. Observa que já começa deixando claro tudo que eu já falei, que eu só confirmei lá na Bíblia. Que as palavras de Jeremias veio do Senhor e foi uma mensagem, olha isso, viu, de reprovação para levar seu povo. Não era qualquer pessoa, mas a gente só quer a mensagem da bênção, da hipergraça, a mensagem de reprovação não. E aí segue dizendo, acusando pela contínua, olha que triste realidade, pela contínua rejeição do conselho. Vamos lá. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Deus pleiteou com eles para não provocar-lhe a ira com a obra de suas mãos e com seu coração, mas não inclinastes os ouvidos. Jeremias então predisse o cativeiro dos judeus, como sua punição por não darem ouvidos à palavra do Senhor. Então, o que que a gente vê, né? Logo aí de novo, convertei-vos do seu mau caminho. Então, observa que era o povo do Senhor, mas que tinha escolhido o mau caminho. E aí ele diz, ó, não inclinaste os ouvidos. Ou seja, o Eterno deu a mensagem, falou e ainda diz assim, ó, Deus pleiteou com eles para não provocar-lhe a ira com a obra de suas mãos e com seu coração, mas não inclinaste os ouvidos. E aí segue dizendo novamente, Jeremias predisse o cativeiro, mas como sua punição por não darem ouvido à palavra do Senhor. Hoje não é diferente, vamos seguir. Os caldeus deveriam ser usados como instrumento pelo qual Deus castigaria seu povo desobediente. A punição deles deveria ser proporcional à sua inteligência e às advertências que haviam desprezado. Por muito tempo havia Deus retardado os seus juízos por sua indisposição em humilhar o seu povo escolhido. Mas agora derramaria o seu desprazer sobre eles, como em último esforço de detê-los em seu caminho de iniquidade. Observa o amor, a paciência, a benignidade revelada aí. Deus castigaria o seu povo desobediente. Entende? Como viver em obediência é importante a, ao reconhecimento da graça. Observa aqui, ó. Deus castigaria seu povo desobediente. A punição deles deveria ser proporcional à sua, ó, inteligência e às advertências que haviam desprezado. Por muito tempo havia Deus retardado os seus juízos. Gente, isso é muito profundo. Por sua indisposição em humilhar seu povo escolhido. Mas agora derramaria o seu desprazer sobre eles, como o último, olha isso, um último esforço de detê-los. Vai vendo que tudo que está acontecendo, que os juízos, as gotas de juízo que acontecem no mundo, que acontece no meio do povo, já é exatamente a revelação desse desprazer, entende? E mesmo assim, cada coisa dessa é um último esforço para que o povo escolhido, o seu povo, tome tempo do que está acontecendo e volte a, ao início, ao primeiro amor, aos marcos antigos. Observa agora. Em nossos dias, vai começar dizendo, viu? Em nossos dias, ele não instituiu qualquer plano para preservar a pureza de seu povo. Como no passado, apela aos errantes que professam seu nome para se Ó, arrependerem e se volverem de seus maus caminhos. Agora, como então, pela boca de seus servos escolhidos, ele prediz os perigos diante deles.
soa a nota de advertência e reprova o pecado tão fielmente como nos dias de Jeremias. Opa, tem muita gente precisando ler isso. Ler com atenção, ler com atenção. Em nossos dias, ele não instituiu qualquer plano para preservar a pureza do seu povo. Por que ele não instituiu? Porque o plano já está revelado. O plano para a pureza, para a santificação, para voltar aos marcos antigos, para haver uma reforma, adorar aquele que fez o céu e a terra, tudo está revelado. Ele não veio com coisa nova. Uau, é diferente. Não. Vai para a Bíblia que está tudo lá. Agora veja, como no passado, apela aos errantes que professam seu nome, aquele povo que professa o nome, que se considera os guardiões da lei, tá? Para se arrepender e se volverem de seus maus caminhos. Agora, como então, pela boca de seus servos escolhidos, ele prediz os perigos diante deles, ouve agora, soa a nota de advertência e reprova o pecado tão fielmente como nos dias de Jeremias, como hoje o evangelho está sendo pregado, que o pecado é algo que não tem como deixar, não tem, porque você tem que viver com ele. O Eterno reprova o pecado hoje tão fielmente como nos dias de Jeremias. Olha que é que segue dizendo desse povo que professa, olha só. Mas o Israel de nosso tempo tem as mesmas tentações de zombar da reprovação e odiar o conselho como fazia o antigo Israel. Eita, Frequentemente fazem ouvidos moucos às palavras que Deus tem dado aos seus servos para benefício daqueles que professam a verdade. olha aí. Conquanto o Senhor em misericórdia retenha por um tempo a retribuição de seus pecados, como nos dias de Jeremias, ele não Agora, deterá para sempre a sua mão, mas visitará a iniquidade com justo juízo. isso é que tinha que ser pregado. O pecado, Deus reprova o pecado, mas entenda, viver em consciência disso não vai deter para sempre a sua mão. Mas tenha certeza que o Eterno vai visitar a iniquidade com justo juízo. E para ele visitar a iniquidade com justo juízo, ele vai visitar quem? Quem pratica a iniquidade. Ok? Vamos seguir. O Senhor deu ordens a Jeremias de postar-se no pátio da casa do Senhor e falar ao povo de Judá que ali vinha adorar as coisas que ele Ó, queria que falasse, sem poupar uma palavra, para que pudessem ouvir e volver-se de seus maus caminhos. Então Deus se arrependeria da punição que havia se proposto infligir sobre eles por causa de sua impiedade. observa aqui que quando o Eterno falou com Jeremias, não era, observa aqui como a mensagem para isso professa o povo. Observa que era para falar no pátio da casa do Senhor, entende? Essa era a mensagem necessária para estar sendo dada dentro da igreja. Eu falo igreja como instituição, né? Porque se a gente for para a igreja, que somos nós, né? Também nessa aplicação, então essa mensagem é para mim e para você, ok? Ó, postar-se no pátio da casa do Senhor e falar ao povo de Judá que ali vinha adorar, observa, as coisas que queria que falasse, sem poupar uma palavra, para que pudessem ouvir e volver-se de seus maus caminhos. Então, rapidinho, Giovanni, então, como a gente viu ali no capítulo 7 de Jeremias, né, o templo do Senhor, essa falsa segurança de não ser mais pregado isso é perigoso. Me leva à fé coletiva de que achar que está tudo bem. Fala, Giovanni. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Bom Feliz dia. sábado. Tudo Ô, certo. Ju, essa questão da vitória do pecado que Cristo ensina, eu acho que é uma confusão, pelo menos eu vejo, assim, a confusão das pessoas em Hum, relação à natureza pecaminosa. Então, as hum, pessoas estão acreditando que se a gente não peca,
hum, a gente não tem condições de viver uma vida sem pecado em função de nossa natureza ser como é, e essa natureza ela só pode ser modificada, hum, transformada quando Jesus voltar. Até uhum, lá, a gente tem essa natureza, mas não hum, significa que a gente tenha que ficar preso à condição de pecado, porque Deus já provou para a gente que, e já deu os exemplos, que a gente uhum, pode viver sem pecar. Eu acho que perfeito. tá pela aí, não? Perfeito, é exatamente essa confusão que fazem, por conta da natureza. Agora é aquela coisa que a gente já comentou em alguns dias aqui, que eu não lembro exatamente quando, mas em algum momento a gente comentou. Por exemplo, toda criança até sua faixa de idade, segundo inclusive o testemunho de Jesus, dá-se a entender, porque o que é pecado? Vamos lá, rapidinho. Batismo verdadeiro diante da Bíblia, eu tenho que me arrepender. Aí eu sou batizado para arrependimento do pecado. Uma criança até sua consciência, que segundo aí a ciência aí diz e tal, até 7 anos de idade, ela, na visão bíblica de para ser batizado tem que se arrepender, tem que entender o que é pecado, essa criança ela está salva dentro da misericórdia. Ela nasceu com a natureza pecadora, ok? Mas ela não é considerada pecadora, no sentido, ela não tem como se arrepender, não tem consciência do que é pecado. É o caso de Cristo. Por que que há essa confusão? Cristo nasceu, ou melhor, encarnou de Maria. Maria tem a carne pecadora, ok? Mas não é por conta disso que ele viveu pecando. Simples assim. Mas aí, quando impõe para a gente aceitar de que Cristo veio com a natureza carnal de Adão antes do pecado, foi o que eu ouvi do meu líder na época, que Cristo venceu todas as tentações porque ele veio com a natureza pré-lapsariana, ou seja, antes do pecado, então automaticamente ele pode vencer, porque ele tinha a natureza de Adão antes do pecado. Então essa confusão é exatamente por isso, mas é possível vencer sim, porque Cristo veio com a natureza carnal igual a minha e a sua e a de Maria. Se eu digo que Cristo não veio com a natureza igual a minha e a sua, eu estou dizendo que Maria, a Imaculada, nunca pecou. Então existe outro erro aí que caminha para outro pensamento romano. Então é algo muito assim simples para quem enxerga e ao mesmo tempo quem já está doutrinado tem que realmente ter a humildade de entender. Temos a natureza pecaminosa, sim, como Cristo também nasceu com essa natureza carnal. Porém, ele venceu, nos dando condição de que é possível vencer. Mas é bem claro isso. Muito bem. Então, voltando aqui, né, para o parágrafo, deixou claro que a mensagem de Jeremias era exatamente para o povo dentro do templo, tá? E agora vamos seguir aí. A indisposição do Senhor em castigar o seu errante povo é aqui vividamente manifestada. Ele detém os seus juízos, apela a eles para retornarem à Ó, lealdade. apela. Trouxe-os para fora da escravidão, para que pudessem fielmente servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas eles se perderam em idolatria, trataram levianamente as advertências Ó, dadas por seus profetas. Contudo, ele retarda o seu castigo para dar-lhes mais uma oportunidade de arrependimento e evitar a retribuição por seu pecado. olha aí. Através de seu profeta escolhido, ele agora lhes envia uma clara e categórica advertência e coloca perante eles a única maneira pela qual podem escapar da punição que merecem. Esta é total arrependimento por seu pecado e voltar-se da impiedade de seus caminhos. Aqui está a mensagem atual para mim, para você, que deve ser dita dentro do tempo, como foi na época aí para todos os profetas, não só Jeremias, ok? O Senhor, ó, a indisposição do Senhor em castigar o seu errante povo é aqui vividamente manifestada. Ele detém os seus juízos e apela a eles para retornarem à realidade. Então, a mensagem final é: este é o total arrependimento por seu pecado, voltar-se da impiedade dos seus caminhos. Entende?
Essa é a maneira de fugir, de escapar da punição que merecem. Agora imagine um Deus de amor falando e enxergando a nossa situação como povo, né, e aqueles que não querem se arrepender, que não querem se humilhar, que não querem ouvir as advertências. E ele deixa claro: vão ser punidos. Vamos seguir. O Senhor ordenou que Jeremias dissesse ao povo: Assim diz o Senhor: Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que Ó, pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Eles misericórdia. compreenderam que isto era uma referência a Siló e o tempo em que os filisteus venceram Israel e a arca do Senhor foi tomada. O pecado de Eli foi de passar por alto a iniquidade de seus filhos, que ocupavam ofícios sagrados. Olha, A negligência do pai em ofício gravado. reprovar e restringir seus filhos trouxe sobre Israel uma terrível calamidade. Os filhos de Eli foram mortos e o próprio Eli perdeu a vida. A arca de Deus foi tomada dos israelitas e 30.000 dentre o povo foram mortos. Tudo Por isto que se deu isso? porque o pecado foi considerado levianamente e permitido Ó, permanecer entre eles. Que lição para os homens que ocupam posições de responsabilidade na Igreja de Deus. olha aí. Desafia-os a fielmente removerem todos os erros que desonram a causa da verdade. Vocês observam que não é uma mensagem desse povo cuidado, fanático, fica falando sobre perfeição. É uma mensagem de Deus para o seu povo. E a negligência da liderança é que é muito sério aqui, ó. Que eles são aos homens que ocupam posições de responsabilidade na Igreja de Deus. Desafia-os a fielmente removerem todos os erros que desonram a causa da verdade. Aqui ficou muito claro. E diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andares na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos os profetas, eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló. E olha que triste. E farei desta cidade uma maldição para todas as nações. Triste. Vamos seguir. Nos dias de Samuel, Israel julgou que a presença da arca, contendo os mandamentos de Deus, lhes daria Sim, vitória sobre os filisteus, arrependessem-se eles ou não de suas obras iníquas. observa. Exatamente assim, no tempo de Jeremias, os judeus criam que a estrita observância dos serviços divinamente designados do templo os preservaria da justa punição por seus maus caminhos. Me diga se isso não é a ideia de hoje. Exatamente assim, entende? Por quê? Porque hoje o Israel espiritual acredita que, vivendo na obediência, e o pior de tudo, que não é nem estrita observância dos serviços, porque quando a gente vai para o que está acontecendo, a gente vê que essa estrita observância já passou muito longe. Mas mesmo assim, existe essa ideia de que estar dentro do templo, participar das coisas, entende? Colaborar com que tudo que acontece vai preservar este povo desobediente da punição. E não vai. É uma falsa segurança pensar isso. Foi no tempo de Jeremias e é hoje também nos nossos dias. Olha a confirmação do que eu estou dizendo agora no próximo parágrafo. Observa. O mesmo perigo existe hoje entre o povo que professa ser depositário da lei de Deus. Ó, São demasiado prontos em lisonjear-se com o pensamento de que a consideração que têm pelos mandamentos os preservará do poder da justiça divina. Não aceitam a reprovação do mal e acusam os olha aí. servos de Deus de serem por demais zelosos em afastar do acampamento o pecado. Ah, esse povo é perfeccionista, quer ser santo. Olha isso aqui, ó. O mesmo perigo existe hoje entre o povo
Ó, que povo, para quem é essa mensagem? Que professa ser depositário da lei de Deus. São demasiado prontos a lisonjear-se com o pensamento de que a consideração que tem pelos mandamentos os preservará do poder da justiça divina. Não aceitam a reprovação do mal e acusam os servos de Deus, esses que querem viver piedosamente de verdade, de serem por demais zelosos em afastar do acampamento o pecado. Gente, o que que é isso? Muito claro. Observa agora. Um Deus que aborrece o pecado concita os que professam guardar sua lei a afastar-se de toda a iniquidade. Toda A iniquidade. negligência em arrepender-se e obedecer à sua palavra trará Ó, hoje tão sérias consequências para o povo de Deus, como fez o mesmo pecado em relação ao Israel antigo. Há um olha aí. limite para além do qual ele não retardará por mais tempo os seus juízos. A desolação de Jerusalém permanece como uma solene Observa. advertência perante os olhos do moderno Israel, de que as Eita, reprovações dadas através de seus instrumentos escolhidos não podem ser desconsideradas impunemente. vocês observaram aqui que o moderno Israel é o mesmo povo que professa ser depositário da lei? É o mesmo povo que é orgulhoso em dizer que são os que preservam, os que guardam os mandamentos? Só que diz aqui no meio do parágrafo: um Deus que aborrece o pecado, concita que os que professam guardar sua lei, a afastar-se de toda, não é de alguma, de toda iniquidade. E a negligência em arrepender-se e obedecer à sua palavra trará hoje, tão sérias consequências para o povo de Deus, como fez o mesmo pecado em relação ao Israel antigo. Gente, tire print desse negócio, coloque nos grupos, bote lá citando que é Testemunho para a Igreja, volume 4. Depois compartilhe esse estudo, porque não tem como não enxergar o apelo do Eterno hoje para o seu povo. Observa agora. Quando os sacerdotes e o povo ouviram a mensagem que Jeremias lhes apresentou no nome do Senhor, ficaram irados e declararam que ele Ó, devia morrer. Turbulentamente o denunciaram, clamando: Por que hum, profetizaste no nome do Senhor, dizendo: Será como Siló esta casa, e esta casa será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. olha Assim aí foi o a tempo, hein? mensagem de Deus desprezada, e o servo a quem ele a confiou, ameaçado de morte. Os Observa. sacerdotes, os profetas infiéis e todo o povo se voltaram com ira contra aquele que não lhes falaria coisas suaves, nem profetizaria o engano. Vocês observaram que toda a classe desse professo povo, depositário da lei, toda a classe ali ficou, todos eles ficaram contra Jeremias. Observa agora, ó. Assim foi a mensagem de Deus desprezada, e o servo a quem ele a confiou, ameaçado de morte. Os sacerdotes, observa a liderança, os profetas infiéis e todo o povo se voltaram com ira contra aquele que não lhes falaria coisas suaves, nem profetizaria o engano. Percebe que a história se repete. Vamos lá. Os inabaláveis servos de Deus têm geralmente sofrido a mais amarga Ó, perseguição de falsos mestres de religião. Mas opa, os verdadeiros profetas sempre preferirão reprovação e mesmo a morte a serem infiéis a Deus. Olhos infinitos estão sobre os instrumentos da reprovação divina, e estes carregam uma pesada responsabilidade. olha Mas aí. Deus considera a injúria que lhes é causada pela falsa representação, falsidade ou abuso como se fossem feitos a si mesmo, e punirá adequadamente. Vocês perceberam a profundidade disso? Os inabaláveis servos de Deus têm geralmente sofrido a mais amarga perseguição de falsos mestres da religião. Olhos infinitos estão sobre os instrumentos da reprovação divina, e estes carregam a
uma pesada responsabilidade. Mas Deus considera a injúria que lhes é causada pela falsa representação, falsidade ou abuso, como se fosse feitos a si mesmo e punirá adequadamente. Você que tem sido boca de profeta, que é isso, que fala a mensagem dada do Eterno para o seu povo, para o professo povo que se diz depositário da lei. Pode ter certeza que o abuso, a injúria, a perseguição, a humilhação, tudo, quando você é fiel dentro dos preceitos do Eterno, isso tudo é considerado por ele como se estivesse fazendo a ele mesmo. E vai ser punido adequadamente os que fazem isso. Muito claro, né? Vamos seguir. Os príncipes de Judá haviam ouvido a respeito das palavras de Jeremias e vieram da casa do rei e sentaram-se à entrada da casa do Senhor. Na porta Então da igreja. falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Mas Jeremias permaneceu ousadamente perante os príncipes e o povo, declarando: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Observa que os líderes, né? Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Hoje, se você disser e pregar essa mensagem dentro da igreja, que vai ser punida, que está errada, que está em discordância com a vontade do Eterno, que professa ser depositário da lei, mas ao mesmo tempo diz que é impossível guardar a lei, pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, se a gente olhar que aqui eles eram, diz assim, ele era, como é que diz? Ele aguardava, ou melhor, não é que ele aguardava, ele seria punido com a morte. Hoje acontece a morte dos profetas atuais no sentido de que, quando cala, quando expulsa, quando tira da igreja, quando persegue, está calando a voz de Deus, está calando a voz do profeta. Então, como aconteceu no passado, a história está se repetindo. E observa no próximo parágrafo agora. Se o profeta tivesse sido intimidado pelas ameaças daqueles em elevada posição de autoridade e pelo clamor Ó, da multidão, sua mensagem ficaria sem efeito e ele teria perdido a vida. Mas a coragem com que se desincumbiu de seu penoso dever atraiu o respeito do povo e ganhou os príncipes de Israel ao seu favor. olha aí, Assim o Senhor suscitou defensores para o seu servo. Eles raciocinaram com os sacerdotes e os falsos profetas, mostrando-lhes quão insensatas seriam as medidas extremas que defendiam. A influência observa. dessas pessoas poderosas produziu uma Ó, reação na mente do povo. Então os anciãos se uniram em protesto contra a decisão dos sacerdotes a respeito da sorte de Jeremias. Citaram o caso de Miqueias, que profetizou juízos sobre Jerusalém, declarando: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Apresentaram-lhes a pergunta: Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós, não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Assim, através do apelo de Aicã e outros, a vida do profeta Jeremias foi poupada.
Contudo, Observa. muitos dos sacerdotes e falsos profetas teriam ficado satisfeitos se ele tivesse sido Olha isso. morto sob pretexto de insubordinação, pois não podiam suportar as verdades que proferia, expondo a sua impiedade. Observa que a liderança ficou chateado e para eles o final que daria uma, como é que diz, um contentamento para eles seria exatamente que fosse morto, entende? Muitos dos sacerdotes e falsos profetas teriam ficado satisfeitos se ele tivesse sido morto. Observa isso, tá? Por quê? Porque eles não podiam suportar as verdades, tá, que falava, eles não podiam, aceitar, né, mostrando ali a impiedade, mostrando a falta de reverência, mostrando a falta de obediência, mostrando o pecado para dar chance de arrependimento. Então, o que que esses líderes fizeram? Desejavam que fosse logo morto e pronto, calava a boca do profeta, olha só. Israel, porém, permaneceu inflexível, e o Senhor viu que precisavam ser punidos por seus pecados. Assim, instruiu Jeremias a fazer jugos e algemas e colocá-los sobre o pescoço e enviá-los aos reis de Edom, de Moabe, dos Amonitas e de Tiro e Sidom, ordenando que os mensageiros declarassem que Deus havia dado todas aquelas terras a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e que todas essas nações deveriam servir-lhe e aos seus descendentes por um certo tempo, até que Deus os livrasse. Deviam declarar que se essas nações recusassem servir ao rei de Babilônia, seriam punidas com fome, com espada e pestilência, até que fossem consumidas. Disse o Senhor: E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Jeremias declarou que deviam levar o jugo de servidão por 70 anos, e os cativos que já estavam nas mãos do rei de Babilônia, e os vasos da casa do Senhor que haviam sido tomados, deveriam permanecer em Babilônia até que esse tempo houvesse transcorrido. Mas, ao final dos 70 anos, Deus os libertaria de seu cativeiro e puniria seus opressores, pondo em sujeição o orgulhoso rei de Babilônia. Embaixadores vieram das várias nações mencionadas para consultar o rei de Judá a respeito da questão de empenharem-se em batalha contra o rei de Babilônia. Mas o profeta de Deus, portando os símbolos de sujeição, apresentou a mensagem do Senhor a essas nações, ordenando-lhes levá-la a seus vários reis. Esta era a punição mais leve que um Deus Observa, misericordioso poderia infligir sobre um povo tão rebelde. um Mas se povo tão guerreassem contra rebelde. esse decreto de servidão, deveriam sentir o pleno rigor de seu castigo. Foram fielmente advertidos a não darem ouvidos a seus falsos mestres, que profetizavam Hum, mentiras. olha A aí, foram surpresa do Conselho de advertidos. Nações Reunidas não conheceu limites quando Jeremias, portando o jugo de sujeição sobre o pescoço, tornou desconhecida a vontade de Deus. Mas Ananias, um dos falsos profetas contra os quais Deus havia advertido seu povo através de Jeremias, ergueu a voz em oposição à profecia declarada. Desejando obter o favor do rei e de sua corte, ele afirmou que Deus lhe havia dado palavras de Hum, encorajamento para os judeus. Disse ele: Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Jeremias. observa que o falso profeta, ele usa,
para falar o quê? A mensagem que todo mundo quer ouvir. Jeremias vem e avisa: vão ser 70 anos. Aí vem o falso profeta e diz o quê? Não, ó, sim diz o Senhor, ele falou comigo, que serão apenas 2 anos. Depois de 2 anos, ó, depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar. Então observa, desculpa, o tipo de mensagem do falso profeta é a mensagem que o povo quer ouvir. Não, não é 70 não, 70 é muito tempo. O Senhor me disse que serão 2 anos, entende? Então essa mensagem que quer ouvir, que conforta a dizer e a achar que é assim mesmo, está tudo certo. Não, vai ser apenas 2 anos. Não é desse jeito que Jeremias está falando. Isso é muito duro. Tá vendo que o Senhor não ia falar assim? Deus é amor. Não é assim a ideia, a história? Então vai observando, trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, como é que tem o paralelo. Eu falei que esse capítulo a gente não vai fazer slides, porque foi um capítulo que me chamou muita atenção, é um parágrafo, é um parêntese que a gente está abrindo aí na lição do grande conflito. Hoje não vai dar tempo de fazer tudo, a gente vai até umas 6h20, depois a gente continua amanhã. Mas é importante vocês estudarem, vocês ouvirem, vocês meditarem, compartilharem esse capítulo. Entende? Porque está aqui, é muito claro, a condição do povo no passado é a mesma hoje, não diferenciou em nada. E o resultado também será o mesmo para os que querem viver a falsa religiosidade, tá? Vamos lá. Na presença de todos os sacerdotes e povo, disse que era o ardente desejo de seu coração que Deus assim favorecesse o seu povo, de modo que os vasos da casa do Senhor pudessem ser devolvidos e os cativos trazidos de volta de Babilônia. Mas isto somente poderia acontecer sob a Ó, condição de que o povo se arrependesse e se volvesse de seus maus caminhos para a obediência à lei de Deus. olha aí. Jeremias amava o seu país e desejava ardentemente que a desolação predita fosse evitada pela humilhação do povo, mas sabia que o seu desejo era em vão. Esperava que a punição de Israel fosse a mais leve possível. Portanto, sinceramente apelou-lhes para se submeterem ao rei de Babilônia pelo tempo que Hum, o Senhor especificara. Ele apelou que ouvissem as palavras que proferira. Citou-lhes as profecias de Oséias, Abacuque, olha Sofonias aí, e tudo que já outros tinha cujas sido antes. mensagens de reprovação e advertência tinham sido semelhantes às suas. Referiu-lhes os acontecimentos que haviam transparecido na sua história em cumprimento das profecias de retribuição por pecados não renunciados. Às vezes, como neste caso, os homens têm se levantado em oposição à mensagem de Deus e predito paz e prosperidade para aquietar os temores do Ó, povo e obter o favor daqueles em altas posições. hum. Mas em todo o fato passado, o juízo de Deus havia visitado Israel como os verdadeiros profetas tinham indicado. Observou antes de Jeremias, o próprio Jeremias cita aí Oséias, Abacuque, Sofonias, todos eles levantaram a mensagem de advertência para esse povo, para o povo escolhido. E aí diz aqui, ó, às vezes, como neste caso, os homens têm se levantado em oposição à mensagem de Deus, que é uma mensagem de advertência, de arrependimento, e predito paz e prosperidade para quietar o que os temores do povo e obter o favor daqueles em alta posição. Posições, ou seja, não vou pregar isso porque a liderança não quer, porque senão eu vou ter meu nome tirado da igreja, porque senão vão falar mal de mim, porque senão eu vou deixar de ter os amigos, não vou andar no meio da multidão, percebe? Mas isso é por causa de quê? Não, não posso pregar, não. Eu nem vou falar mensagem de advertência. Vamos falar de paz, de segurança, de olha como a igreja está crescendo, batizando milhões, fazendo e acontecendo, olha isso, mas por quê? Para acalmar e quietar os temores do povo que não quer ouvir falar sobre juízo e obter favor daqueles em alta posição. Continue pregando isso, que você vai ser convidado para pregar em todas as igrejas, você vai ser, você percebe como a história se repete?
como o profeta hoje está sendo calado, está sendo, entre aspas, né, prefiguradamente morto, quando é calado, quando diz: "Você não pode pregar isso, você não pode falar isso". Vamos seguir. Disse ele: o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Se Israel escolhesse correr o risco, os acontecimentos futuros efetivamente decidiriam quem era o falso profeta. Olha aí. Mas Ananias, enraivecido com isto, apanhou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o Olha aí. pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. Ele havia feito a sua obra, advertir ao Jeremias povo de fez. seu perigo, Olha aí. mostrara-lhes o único caminho pelo qual poderiam reconquistar o favor de Deus. Mas, Mas conquanto seu único crime tivesse sido o de transmitir fielmente a mensagem de Deus a um povo incrédulo, eles zombaram de suas palavras. E os homens em posições de ó, responsabilidade o denunciaram e tentaram suscitar o povo a levá-lo à morte. percebe? Entendeu aqui novamente? Ele havia feito a obra, Jeremias, né, o Ananias, o falso, falou ali de novo, que diz o Senhor, em 2 anos e tal, e aí Jeremias foi embora. Ele havia feito a sua obra. Qual foi a obra de Jeremias? Advertir o povo de seu perigo. Mostrar-lhes o caminho, o único caminho pelo qual poderiam reconquistar o favor de Deus, que era o quê? Arrependimento. Percebe? Mas aí segue, mas conquanto seu único crime tivesse sido de transmitir fielmente a mensagem de Deus a um povo incrédulo, lembre que esse povo é o povo de Deus, o povo escolhido, Israel. Eles, esse povo incrédulo, zombaram de suas palavras. E agora vem, e os homens em posição de responsabilidade, entende? O denunciaram e tentaram suscitar o povo para levá-lo à morte. Só que me lembrou esse vídeo que rolou aí, né, de um certo líder falando no púlpito, de irmãos que querem estudar, que querem levar esta última mensagem, tá, de santificação, de vitória sobre o pecado. E aí esses homens em alta posições de responsabilidade chegam no púlpito e diz: não vão. Se você for, você pode até ir. Olha a liberdade, a falsa liberdade. Você pode até ir, mas pode ter certeza que você vai ser punido. Percebe? Então, tentando fazer o quê? Suscitar o povo para levá-lo à morte. Não, mas aqui o pastor não falou de matar ninguém, não. Mas está levando a ficar calado. Como eu disse, há um tipo de morte, sim. Não vão, porque vocês vão ser punidos. Gente, observa. Seja a sua oração e a minha. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu não quero ser enganado. Por favor, me mostra o que está acontecendo. E esse capítulo me chamou muita atenção. Eu não podia ficar com ele só para mim. Vamos seguir. Daqui a pouco a gente já termina. Outra mensagem, porém, foi dada a Jeremias. Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano. Morrerás porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Este Olha aí. falso profeta havia fortalecido a incredulidade do Olha que povo em coisa. Jeremias e sua mensagem. Impiamente se declarara mensageiro do Senhor e sofreu a morte em consequência de seu terrível crime.
No quinto mês, Jeremias profetizou a morte de Ananias, e no sétimo mês sua morte provou que as palavras do profeta eram verdadeiras. Uau! Deus havia dito que seu povo seria salvo, que o jugo que colocaria sobre ele seria leve, se sem murmurações se Se submetesse ao seu ó, plano. observa como a murmuração, né, desagrada ao Senhor e até no cumprimento dessa profecia, ó, Deus havia dito que seu povo seria salvo, que o jugo que colocaria sobre ele seria leve, e se sem murmurações se submetessem ao seu plano. Percebe? Como a murmuração já vem aqui detalhado, né, na Bíblia, no Espírito de Profecia, como murmurar desagrada ao Senhor. Vamos seguir. A servidão deles foi representada por um jugo de madeira que era facilmente carregado, mas a resistência seria enfrentada com correspondente severidade, representada pelo jugo de ferro. Deus determinou manter o rei de Babilônia sob controle, para que não houvesse perda de vida nem amarga opressão. Porém, por desprezarem a sua advertência e ordens, Ó, acarretaram sobre si mesmos o rigor máximo da escravidão. Era muito mais agradável ao povo receber a sim, mensagem do falso profeta que previa prosperidade. Portanto, ela foi recebida. Feria-lhes o orgulho ter seus pecados trazidos continuamente observa. perante os olhos. Eles prefeririam afastá-los da vista. Estavam em tal escuridão moral que não perceberam a enormidade de sua culpa, nem apreciaram as mensagens de reprovação e advertência que lhes foram dadas por Deus. Se tivessem tido apropriada percepção de sua desobediência, teriam Hum, reconhecido a justiça da atitude do Senhor e aceitado a autoridade de seu profeta. Deus lhes apelou a se arrependerem para que pudesse poupá-los da humilhação e para que um povo chamado pelo seu nome não se tornasse tributário de uma nação pagã, mas escarneceram de seu conselho e foram atrás dos falsos profetas. eita, por que foram atrás dos falsos profetas? Porque falam palavras, mensagens agradáveis aos ouvidos. Porque falam que está tudo bem você viver em rebeldia, vai ser impossível você guardar a lei, que está tudo bem, viver do jeito que se vive hoje, pisando no sábado, está tudo bem comer o que você quer, percebe? Ó, era muito mais agradável ao povo receber a mensagem do falso profeta, que previa prosperidade, portanto, ela foi recebida. Feria-lhes o orgulho, ó, de ter seus pecados trazidos continuamente perante os olhos. Eles prefeririam afastá-los da vista. Estavam em tal escuridão moral que não perceberam a enormidade de sua culpa, nem apreciaram as mensagens de quê? De reprovação e a advertência que lhes foram dadas por Deus. O povo hoje, depositário da lei, não quer ser reprovado, não quer ouvir mensagem de reprovação, nem de advertência. Por isso estão calando quem é voz de profeta. Por isso estão calando a mensagem, primeira mensagem angélica, que fala ali de uma reforma geral, a segunda mensagem angélica, que faz você enxergar, né, o vinho de Babilônia nas coisas, inclusive nessas datas dessa semana, e por aí vai. Muito triste isso. E aí a gente vê bem claro, ó, escarneceram de seu conselho e foram atrás dos falsos profetas. A lei é o testemunho. E o testemunho fala de quê? Arrependimento, fala de pecado, mostrando que é um erro que afasta do céu. Então fiquem atentos à mensagem que vocês estão ouvindo, tá? Porque a boca de profeta hoje vai falar sim de pecado, de repreensão, aonde está sendo errado, aonde está sendo pisada a lei, aonde está sendo ferido o caráter do Eterno. Para quê? Para dar chance de arrependimento.
de voltar à verdadeira adoração aos marcos antigos enquanto é tempo, ok? Vamos fazer o seguinte, que horas são? 6h17. Nossa, é muito conteúdo que tem. Eu pensei que ia dar hoje, mas é impossível. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai só lembrando, hoje à tarde a gente vai fazer ao vivo, tá? Porque como eu não vou estar lá no grupo com o pessoal, então em casa dá para fazer ao vivo hoje o estudo da parte 4 do capítulo 3 do Grande Conflito, tá? Que fala sobre a apostasia. Então hoje vai ser ao vivo, tá? Por quê? Porque o áudio tá muito ruim. Eu pensei em gravar, depois falei, não, eu vou estar em casa, eu vou fazer ao vivo, é melhor. Tá bom? Então a gente vai gravar. E eu quero saber de vocês aqui. A gente continua até umas 6h30 ou para aqui? Hoje, agora, a gente continua até umas 6h30? Eu Tá gostaria bom? de continuar, se tá Pode bom. continuar. Pode Pronto. continuar. Então vamos continuar. Eu falo porque aí fica melhor para vocês decidirem junto comigo. Então vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo. O Senhor então ordenou a Jeremias escrever cartas aos capitães, anciãos, sacerdotes, profetas e a todas as pessoas que haviam sido levadas cativas para a Babilônia, solicitando-lhes a não se iludirem com a crença de que a sua libertação estava próxima, mas a se submeterem tranquilamente a seus opressores, prosseguirem em suas atividades e procurarem viver pacificamente entre seus conquistadores. O Olha aí. Senhor lhes ordenou a não permitirem que seus profetas ou adivinhadores os enganassem com falsas expectativas, mas assegurou-lhes pelas palavras de Jeremias de que após 70 anos de escravidão seriam libertados e retornariam a Jerusalém. E ele ouviria suas orações e lhes daria o seu favor quando se voltassem a ele de todo o coração. E Olha. serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Com que terna compaixão Deus informou o seu povo cativo com respeito a seus planos para Israel. Ele sabia que sofrimento e infortúnios eles experimentariam caso fossem levados a crer que seriam rapidamente livrados da escravidão e trazidos de volta a Jerusalém, segundo a previsão dos falsos profetas. Sabia que essa crença tornaria sua posição bastante difícil. Qualquer demonstração de insurreição da parte deles despertaria a vigilância e a severidade do rei, e em consequência sua liberdade seria restringida. Você vê Ele como desejava que tranquilamente se avisa tudo. submetessem à sua sorte e tornassem a sua servidão a mais agradável possível. Havia 2 outros falsos profetas, Acabe e Zedequias, que profetizaram mentiras no nome do Senhor. Esses Ó. homens professavam ser instrutores consagrados, mas a vida deles era corrupta e eram escravos dos prazeres do pecado. O Olha o profeta de fruto. Deus havia condenado o mau comportamento desses homens e os advertira do perigo. Mas em vez de se arrependerem e se reformarem, ficaram irados com o fiel reprovador de seus pecados e Ó. buscaram impedir-lhe a obra, suscitando o povo a descrer de suas palavras e a agirem contrariamente ao conselho de Deus na questão da submissão ao rei de Babilônia. O Senhor testificou mediante Jeremias que esses falsos profetas deviam ser entregues nas mãos do rei de Babilônia e mortos diante de seus olhos, e no devido tempo esta predição foi cumprida. Outros falsos profetas se Não levantaram para para não, viu? semear confusão entre o povo, desviando-os de obedecerem aos mandados divinos transmitidos através de Jeremias. Mas o juízo de Deus foi pronunciado contra eles em consequência de seu grave pecado de levar a rebelião contra ele. É interessante que, do mesmo jeito que sempre que matavam um profeta que levava a mensagem de repreensão, o Senhor levantava outro, o inimigo faz do mesmo jeito. Se cumpriu o que profeticamente foi dito, mas aí vamos levantar outros falsos profetas. E aí vai enganando aqueles que não querem ouvir a repreensão.
Homens Olha, observa semelhantes se agora. levantam em nossos dias e criam confusão e rebelião entre o povo que professa obedecer à lei de Deus. Espera aí, para aqui. Homens semelhantes se levantam em nossos dias e criam confusão e rebelião entre o povo que professa obedecer à lei de Deus. Aonde é que esses homens semelhantes aos falsos profetas se levantam? É no mundo? Não. É no meio deste povo. Observa. Homens semelhantes se levantam em nossos dias e criam confusão e rebelião entre o povo que professa. Percebe? Essa falsidade. Ah, mas se você for falar, cuidado com a mensagem, cuidado com o que estou falando, cuidado com a liderança, cuidado. Fiquem atentos. Não, você está falando contra um homem ungido de Deus. Isso é um pecado, isso não pode. Qualquer um que está ali. Não, isso não é verdade. Não vá nessa, porque essa mensagem não é verdadeira. Aqui foi bem claro, esses homens que se levantam, como no passado, para criar entre o povo de Deus, criar o quê? Confusão. Gente, olha isso, confusão e rebelião. Mas entre quem? Entre o povo que professa obedecer à lei. Fala com sua boca, mas com os atos não é real. Professa. Isso é muito triste, muito profundo a gente entender isso. Vamos seguir. Tão certamente, porém, como os juízos divinos recaíram sobre os falsos profetas, igualmente esses obreiros iníquos Ó, receberão a plena medida da retribuição, pois o Senhor não mudou. não mudou. Aqueles que profetizam mentiras encorajam os homens a verem o pecado como questão de menor importância. Ó, Quando os terríveis resultados de seus crimes são manifestos, eles buscam, se possível, tornar aquele que fez fiéis advertências responsável por suas dificuldades, tal olha como os isso. judeus acusaram Jeremias por seus infortúnios. Aqueles Observa. que seguem uma atitude de rebelião contra o Senhor podem sempre encontrar falsos profetas que os justificarão em seus atos e Uhum. os lisonjearão para sua destruição. Misericórdia. Palavras mentirosas geralmente fazem muitos amigos, como no Olha aí. caso de Acabe e Zedequias. Em seu pretenso zelo por Deus, esses falsos profetas encontravam muito mais pessoas que criam neles e os seguiam Que do triste, que o hein? verdadeiro profeta que apresentava a mensagem simples do Senhor. Observa. Em seu pretenso zelo por Deus, esses falsos profetas encontravam muito mais pessoas que criam neles e os seguiam, do que o verdadeiro profeta que apresentava a mensagem simples do Senhor. E qual é a mensagem simples do Senhor? A advertência. A advertência. Se arrependa, observe os teus caminhos. O pecado me afasta de ti. Observa, entende? Então a gente vê aí que realmente, até aqui onde a gente pôde perceber que a mensagem real hoje para os nossos dias não é uma mensagem que agrada aos ouvidos, não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de acorda, desperta tu que dorme, prepara-te para encontrar-te, entendeu? Por quê? Porque a mensagem dada pelo falso profeta no passado é a mesma hoje. Tá tudo certo, tá tudo bem, o Senhor é misericórdia, Deus é amor, entende? E aí a gente entende, dentro dessa mensagem da falsa profecia, de que o templo me garante, está tudo bem, eu estar ali dentro me garante que eu estou salvo, me leva a uma falsa religiosidade, ou melhor, uma falsa segurança, que me leva a uma vida de uma religiosidade superficial. E aí eu fico nessa ideia da fé coletiva, porque eu tenho que estar ali e com a maioria, com todo mundo. Olha, esse pequeno povo que está falando que tem que voltar aos marcos antigos, que tem que reconhecer o caminho errado e sair desse caminho errado, que tem que ser verdadeiramente obediente à palavra, que tem que. Ai, não, esse povo não. Esse povo é um pequeno povo. Eu lembro agora da voz do pastor no vídeo que fala: "Eu nem lembro o nome da Campal, porque não é interessante, não é importante". Que é isso?
se desfazendo de pessoas que estão sendo boca de profeta, ensinando o arrependimento, ensinando o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, entende? Só que a mensagem dada, como a gente viu aqui, ao moderno Israel, deve ser mensagem que foi dada no passado, de advertência. Volta aí ao livro de Jeremias, Oséias, Abacuque, Isaías, Ezequiel, tudo mensagem de advertência, entende? Mas aí a gente não quer ouvir, não quer deixar o pecado, não quer viver uma vida de santificação. Por quê? Porque mata o orgulho de Laodiceia, porque aquebranta o eu e eu quero viver do jeito que eu gosto, que eu acho, tá? Então a gente vai dar seguimento, né, amanhã, para não ficar o vídeo muito longo também, com a próxima parte desse capítulo, que a gente vai tirar uma lição dos recabitas, tá? Então, releiam esses parágrafos até aqui, você que tem o PDF aí no celular, né, o racista aqui novamente, porque essa é a mensagem dada para o povo hoje. Que povo? O professo povo que diz ser depositário da lei de Deus. Tá? Faça um print, bote, compartilhe, porque essa é a mensagem. Nós devemos ser boca de profeta nos nossos dias. Por quê? Porque temos a luz. E se não fizermos isso, seremos cobrados. E possamos aproveitar mais uma vez neste dia a misericórdia, né, que nos é concedida, para não só pregar essa mensagem, como viver essa mensagem. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar agora sobre o que a gente acabou de ver. Se não, a gente ora em fé. Ninguém quer comentar nada? Então vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso. Nós te agradecemos pelo testemunho de Jesus, onde deixa claro, com palavras vivas, trazendo para os nossos dias que a história se repete. Como é claro perceber que hoje a maioria do povo que professa ser depositário da lei prefere ouvir a voz, desculpa, dos falsos profetas, que tem uma mensagem, desculpa, que tem uma mensagem leve, que tem uma mensagem de que tudo pode, de que está tudo bem, que tem uma mensagem que não desperta ao afastamento do pecado. Misericórdia. Mas nós não queremos estar entre a maioria, Pai. Por isso estamos aqui, te buscando e aprendendo diariamente. Nós queremos estar no meio daquele pequeno povo que acerta a porta estreita, que acerta o caminho estreito. Por favor, abre nossos olhos, possamos rever essas mensagens dos teus profetas como a mensagem de ti direta para nós hoje, para um povo que busca viver a tua verdade, viver em santificação, de ser selado e preparado para a última mensagem, para o alto clamor. Cuida de cada um do teu povo. Que esse vídeo, que essa mensagem, que esse estudo alcance pessoas sinceras que estão buscando te adorar espírito em verdade e que não se machucam ou não se chateiam com essa mensagem de advertência, porque essa mensagem é o reflexo do teu caráter, Pai de amor que és, cuidando dos teus filhos e dizendo: muda o caminho, muda a rota, esse caminho não vai ser legal para você. Agradecemos por esse entendimento. Fica conosco no restante desse dia. E às 15 horas, se possível, nos une novamente para estudar a parte 4 do capítulo 3 do livro Grande Confronto. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Amanhã a gente termina, então, o estudo desse capítulo, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém, amém. Bom dia a todos. Bom dia.
O grande conflito. Capítulo 3. Como começaram as trevas morais.